Começa agora mais um episódio do podcast Viva a Voz Delas. Um episódio pensado para você, mulher, que talvez tenha acordado num dia instável, com várias dificuldades, obstáculos ou não. O dia está maravilhoso para você e cabe muito bem a gente ter mais informação, mais conteúdo. São filhos, trabalho, marido, família, estudo e tantas outras coisas que no dia a dia de uma mulher acabam sendo desafiadoras e por muitas vezes a gente tira de letra um talento que nós mulheres temos. E hoje não vai ser diferente. A gente vai conversar com duas mulheres incríveis que estão aqui comigo hoje no estúdio da Viva para contar um pouco sobre as suas histórias, sobre as suas superações, sobre a fase em que elas se encontram neste momento da vida. Mulheres que são mães, mulheres que são empreendedoras. Então fica aqui comigo nesse podcast que eu tenho certeza que você vai extrair algo de muito importante para a tua vida. E já aproveita e deixa o convite. Compartilha com aquela mulher que você ama muito, que vai fazer todo o sentido para ela. Compartilha esse episódio, eu tenho certeza que ela vai amar. E aqui com a gente hoje eu tenho a Mariela Junges e eu tenho a Kelly Benetti Escapim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Liz. É um prazer enorme ter vocês aqui. E a gente vai começar falando de vida real, da vida como ela é, da vida sem maquiar, sem deixar bonito. A gente sempre fala da vida um pouco do que a gente posta no Instagram, mas a ideia do podcast é falar daquilo que a gente não posta no Instagram. Ou, às vezes, a gente até posta, né, Kelly? Dando um choque de realidade, a Kelly traz muito disso, mas para a gente mostrar a realidade sobre a vida, de como ela é a vida das mulheres. Mariela, vou começar com você. Se uma pessoa pede para você quem é a Mari, vou te chamar assim. Posso? De Mari? Pode tá ser. Bom. Mari, quem é a Mari? Como você se apresenta? Primeiro eu quero agradecer o convite em estar aqui. Foi uma honra poder estar, conversar com vocês. Então, a Mariela, é uma mulher, mãe de 2 filhos, do Murilo e do Bernardo, esposa do Lucas, e agora estou numa nova jornada que é empreender, que estou com a minha empresa, com a Facilitoy. Então, Que legal. essa é a Mari, ou Mariela, né? Quem é a Kelly? Prazer pelo convite, agradeço imensamente por ter lembrado de mim com carinho. E a Kelly é primeiramente filha de Deus. A Kelly é a mãe do Heitor, do Gustavo, a esposa do Fábio, a irmã muito presente. Eu sou muito família. E, acima de tudo, para mim, vem o amor, vem as pessoas, vem o ajudar o próximo, para depois vir todo o resto, né? Então, essa é a Kelly. Na sua essência, né, Kelly? É. Se eu olhar para o passado, eu acredito muito que a nossa infância, a rota da nossa vida faz com que a gente seja o que a gente é hoje, né? Mari, conta um pouquinho de como é que foi a tua infância, dos teus pais, aonde você morou. Contextualiza um pouquinho pra gente de como é que foi quando a Mari era uma menina. Então, eu nasci no interior e passei a minha vida lá. Sempre meus pais agricultores, tanto meu pai quanto minha mãe, e sempre me mostraram o valor de semear, de cuidar das plantas, de admirar os animais, admirar um pôr do sol. Sempre tudo isso era muito lindo para nós, desde o canto de um passarinho. Era tudo... a gente admirava essas coisas, as coisas simples da vida. E assim eu fui crescendo, admirando essas coisas simples, tanto estar em família, as amizades, e desde cuidar das plantas como se fosse cuidar de uma amizade, cuidar da família, porque se tu não regar a planta, ela não vai crescer, não vai
né? Então, assim, é com a nossa família, com os nossos amigos. Fui criada, então, no interior, até a minha adolescência. E aí depois você formou, Mari, fez Isso. faculdade, né? Tu fez Aham. faculdade de contábeis. Isso, contabilidade, Tá. maravilha. Mas eu continuei daí morando lá. Aqui em Pinhalzinho. Aqui em Pinhal. A faculdade era em Maravilha. Uhum. Daí eu trabalhava durante o dia e de noite ia para a faculdade em Maravilha. Daí. Jornada dupla. Isso, mas continuava morando lá com meu pai e com a minha mãe até casar. No interior. Isso, no interior, é. Então, Que legal. grande parte da minha vida lá no interior. E como é que tu entende a tua infância? Foi uma infância, você fala, né, de toda esse encorajamento que os teus pais te deram em ver o lado bonito, né? O lado bonito da natureza, o cuidado com o próximo, e que está muito em você, muito latente em você, no que você é hoje. Mas foi uma infância difícil? Não foi? Quais eram os desafios, Mari, de quando você era criança? Não posso dizer que foi difícil, porque nós estudava às vezes de manhã, um período de manhã e um de tarde, e outra parte, como eu tinha minha mãe e meu pai em casa, eles sempre estavam me ajudando com as tarefas da escola, mas eu e meus irmãos também tínhamos as nossas tarefas que tinha que cumprir. Buscar lenha no inverno para estar lá, para quando o pai chegasse da roça, ele ia fazer o fogo de noite e estava lá a caixa de lenha cheia. E as tarefas do dia a dia, né, dentro de casa, sempre cada um tinha a sua tarefa e nós cumpríamos as tarefas, mas nós tinha também o tempo de brincar, brincava bastante, reunia vizinhos. Então, eu não posso dizer que foi difícil. Sempre nós tínhamos o tempo de curtir a infância, brincar, jogar bola nos potreiros, andar de bicicleta, brincava bastante. Dá umas saudades, Isso, né? Falando Dá umas saudades. Tempo que não volta, né? A gente que é mãe aqui na mesa, né, e vê os nossos filhos numa infância um tanto diferente da nossa, né? Sem essa liberdade tão grande em relação a você correr, né, nos potreiros, brincar. Hoje a gente já precisa segurar eles um pouquinho mais fechados, né? A dinâmica é diferente. Hoje a gente precisa cuidar aonde que eles estão indo, até com quem que estão se relacionando, né? Às vezes se é uma amizade boa ou não. Mas a gente sempre tem que estar de olho, né? Não tem toda essa liberdade que tinha antes. Que idade tem o Murilo e o Bernardo, Marielle? O Murilo está com 6 anos e o Bernardo 2 anos. Né? 6 e 2. Isso. Legal. Kelly, como foi a Kelly na infância? Como foi a infância da Kelly? Foi uma infância muito feliz e com muito, muito amor. Eu sempre tive um pai e uma mãe muito presentes, que brincavam muito comigo. Eu sou gêmea, então eu sempre tive a companhia da minha irmã gêmea, da minha irmã mais velha, que ajudava a cuidar de nós. Desde cedo também a gente sempre ajudou os pais, né? Os meus pais, eles tinham chiqueirão de porco e vacas, e tinham a roça para cuidar. Então, eu e minha irmã gêmea amávamos ajudar eles. A gente ia lá ajudar passar ureia, arrancar peste, a gente limpava chiqueiro, tratava porco, tirava leite, então era uma coisa assim que a gente amava. A nossa irmã mais velha gostava mais de ficar ajudando a mãe lá dentro, né? A mãe também ficava muito lá para fora, mas enfim, ajudava lá para dentro, cuidar da casa, e nós lá para fora, igual 2 menininhos, assim, a gente sempre falava, né? Muito, muito solto, assim. Então, foi uma infância muito feliz, a gente brincava muito. E eu lembro, assim, da mãe, vamos, entra, tá de noite, chega de brincar, sabe? E então, assim, recheada de memórias maravilhosas. Eu não tenho, assim, um quê para falar da minha infância, foi maravilhosa. Então, até os 14 anos, eu vivi lá no interior de Jardinópolis. E daí, com 14 anos, os meus pais se mudaram aqui para Pinhalzinho, porque eles queriam que a gente pudesse ter acesso, né, à educação, para ficar mais próximos, para a gente estar junto como família, né, para ter na época da faculdade, enfim. E daí, com acho que 17, 18, comecei a faculdade,
junto com a Mariela, né? É isso aí. Ah, vocês estudavam Aham, juntas? sim, aham. Juro, não sabia. Não, Sim, então, nós É. ia daqui de Maravilha, da Pinhalzinho, ia juntas para Maravilha. eu, a minha irmã gêmea e a Mariela, né? Isso aí, Estudávamos é. juntas. O trio. Lá sim, lá em Maravilha. Às vezes precisava de uma carona, a Mariela dava carona para nós, né, Mari, quando tinha aula no sábado, enfim. E daí a gente se formou juntas, enfim, foi um processo, né, junto, né, Mari? E hoje nós somos super amigas e temos filhos com idades parecidas, né? Então, temos nossas vidas ligadas também por isso, aí, né? Então, desde lá da faculdade que nós viemos compartilhando essa amizade e cada vez está crescendo mais, né? E tivemos infâncias semelhantes. Isso e, aí, é. por incrível que pareça, aqui eu descobri coisas da Mariela que eu não sabia. Mas boas? Boas. Ah, bom. Quando você fala do mas realmente, da infância, a gente não pega, né, esse assunto para falar, né? Sim, eu acho muito legal porque aqui na nossa região, né, falando de uma forma geral do oeste de Santa Catarina, por vezes a gente visualiza na internet histórias de infâncias difíceis, infâncias desafiadoras, mas de forma geral, a nossa aqui, né, as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente teve uma infância muito agradável. E a minha infância foi muito parecida com a de vocês. Pais agricultores, que ainda são agricultores, mas a gente não encarava aquela forma de vida como algo difícil, algo que talvez para muitas pessoas que olham do lado de fora possam perceber que, nossa, ela tinha 10 anos, ela trazia lenha, puxava lenha, ela limpava chiqueirão de porco. Então, eu entendo muito como as pessoas olham para isso, a forma de ver, o ponto de vista. Para a gente era super agradável e o quanto a gente amadureceu no processo e fez o ser humano que a gente é hoje. Que legal. A gente lembra das coisas boas. Talvez trazer a lenha para dentro de casa não era, mas depois, o momento que daí o meu pai fazia o fogo lá no fogão, que estava todo mundo sentado ali ao redor, isso que fez valer a pena, né? É isso que a gente lembra. A Mariela compartilhou comigo recentemente. Ela falou, quando eu lembro do meu pai, eu lembro dele lá ao redor do fogão, fazendo fogo. Recentemente você me falou isso, né, amiga? É que tanto eu quanto a Kelly, nós perdemos os nossos pais não faz muito tempo, né? A Kelly é mais recente ainda. Aí a gente comenta das lembranças que a gente viveu, né, com eles. E isso é uma coisa que me marca muito. Não lembro se a gente foi falar de pinhão, daí eu lembrei do fogo que o pai fazia, daí colocava o pinhão na chapa, né? São esses momentos que a gente lembra, né? Memórias, né? E eu acho que na nossa infância nós vivíamos com mais simplicidade. Então, todas as coisas simples eram bastante para nós. A gente não tinha tanta opção como as crianças têm hoje. Sabe, eu até falo isso muito para os meus filhos, que tentando fazer eles verem essa simplicidade das coisas como uma coisa boa, sabe? Valorizar o simples, o pequeno, né? Hoje, no meio-dia, até meu filho estava dando almoço para eles dois, que eu estava com pressa ali, que tinha que colocar um deles dormir por causa do horário de levar para a escola. E estava lá ajudando eles, enfim. Eles estavam brincando e eu ajudando. E daí, o mais velho parou e disse assim, obrigado, Jesus, que tem comida para nós comer na nossa mesa. E daí eu pensei, olha, é uma coisa tão simples, né? Que isso é uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram quando eu era criança. E que hoje eu consigo passar para eles. E que é simples você valorizar, você ter um alimento na mesa, né? E, às vezes, na nossa correria do dia a dia, a gente não consegue passar essa simplicidade das coisas para os nossos filhos, né? Então, eu acho que esse valor que a gente recebeu dos nossos pais, de certa forma, a gente está tentando passar para os nossos filhos, né? E eu acredito muito que a gente está conseguindo. Agora eu quero entender um pouco de como foi a Mari e a Kelly lá na infância, trazer um pouquinho para o dia de hoje, né? Hoje a Mari é mãe casada, mãe de 2 filhos e empreende também. Compartilha com a gente, Mari, um pouquinho do que você empreende hoje, tá? E aproveitando na mesma pergunta também, como funciona a tua dinâmica no dia a dia? Como é a tua rotina, conciliando trabalho e crianças?
Então, eu trabalhei até dezembro do ano que passou como CLT. Então, e daí eu pensei, não, vou agora sair da CLT, vou tentar um negócio meu. Só que até então eu não tinha ideia do que eu ia fazer, mas eu ia com meu marido me apoiando, falando, não, se tu não parar e pensar, não pegar esse tempo para ver alguma coisa que tu quer fazer, talvez para ter mais tempo em casa com as crianças, para fazer a minha rotina do jeito que eu planejo, né? Tu não vai conseguir. Então, eu larguei o meu emprego e comecei a pesquisar o que eu iria fazer. Franquias, alguma coisa que eu pudesse trabalhar em casa e tivesse o meu tempo, né? E daí foi que apareceu uma franquia de aluguel de brinquedos residenciais. Então, comecei a pesquisar e entender um pouco o que era essa franquia, porque era lá do Rio de Janeiro e aqui a gente não ninguém conhecia, né? E daí depois de conversas com o pessoal lá da franquia, eu vi que era uma coisa que ia trazer bons frutos para Pinhalzinho e resolvi trazer a Facilitoy aqui para Pinhalzinho, que é aluguel de brinquedos residenciais. Para mim foi tudo novidade, porque eu sempre trabalhei como CLT, e daí empreender, tipo, se eu queria fazer alguma coisa minha, eu teria que empreender, né? Criar uma empresa e começar do zero. Foi o que eu fiz, comecei do zero. Eu tive treinamentos, porque quando lá na CLT, eu era contabilidade, fazia aquilo, a contabilidade, né? Era responsável pela contabilidade e fiscal, mas era isso que eu fazia. Mas quando se tem uma empresa, você tem que saber um pouco de tudo, né? Desde vendas, de marketing, Então, foi um desafio para mim. E eu pensei, não, vou conseguir, vai dar certo. E assim eu consigo conciliar os meus filhos, né? A casa, consigo conciliar tudo junto com a minha empresa, né? Que era isso que eu queria, ter meus horários. Se eu preciso buscar o meu filho na creche porque está doente, daí eu consigo, né? Então, não que antes na CLT a criança ficava doente, não poderia buscar. Mas agora empreendendo parece que é mais fácil, que eu não estou devendo assim nada para ninguém, que é como é para mim, eu vou, pego as crianças lá na escola se eu precisar. Deu um tempinho, vou pegar também. Daí, isso que facilita, né? E poder buscar no horário que terminou a aula, tá lá para pegar eles, né? Não precisar esperar, às vezes, até às 6 horas. É fazer o meu horário. E como é o aluguel de brinquedos, eu tenho horário para levar os brinquedos. É tudo por horários, né? Não... Claro que o WhatsApp sempre tem que estar respondendo, mas isso é questão que eu faço com gosto, né? As pessoas me chamam, eu responder, porque a gente está falando das crianças, elas estão falando das crianças dela, dos filhos dela, e é isso. E eu também tenho filhos, e é isso que a gente. Como é bom, às vezes uma mãe, minha filha tá um pouco cansada, tá estressadinha porque tá nascendo os dentes. Você teria um brinquedo, alguma coisa para ela se ocupar? Daí como é bom eu ter algum brinquedo que vai atender aquela faixa etária, de eu estar lá para poder ajudar essa mãe, que a filha tá estressada, né? Ajudar essa mãe. Isso é muito bom, levar a felicidade, a alegria para as crianças, né? De forma geral, assim, vocês sentem que o mercado, as mulheres, o mercado de forma geral, tem empatia de uma mãe contra mãe, especialmente com crianças pequenas? Kellen? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje as mães elas estão se abrindo mais para essa empatia, sabe? Para trocar ideias, para olhar para o que o outro está passando, né? E claro que a gente sempre está falando de um individual. Cada pessoa tem na sua essência ser ou não empático, né? Mas de uma forma geral, eu acredito que sim, que as pessoas têm abrido mais os olhos pro outro, sabe? Da empatia para outra mãe. Eu acho que o universo da maternidade é legal por isso, porque no compartilhar histórias, você faz uma amiga. No compartilhar histórias, você
recebe uma ajuda, alguém te indica uma outra pessoa que está passando pela mesma coisa, né? Então gera conexão, né? Gera eu muita tive conexão. eu tive um caso ontem à noite. Eu comentava com a Mari e a Kellen aqui nos bastidores que eu estava com o Gabriel, né, no hospital em processo de exames médicos, e eu tinha uma oficina de foto e vídeo para realizar no município vizinho. Eu e o meu colega Cássio. E aí, eu percebi que não ia dar tempo para mim voltar e fazer a oficina junto com o meu colega. Graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa aqui. Então, eu rapidamente, quando eu percebi que não daria tempo, chamei a equipe. Eu falei, gente, precisamos resolver de outra forma. Então, a minha colega foi no meu lugar, foi mais tarde, porque tinha outro compromisso. Mas antes disso, eu entrei em contato com a entidade realizadora do evento, comunicando a minha ausência ou a minha possível ausência, porque eu não saberia que horas eu iria chegar, né? E essa pessoa foi tão empática comigo que eu fiquei muito feliz, sabe? Ela disse, olha, não te preocupa, eu também sou mãe, eu sei como é, fica tranquila, a gente vai resolver aqui. Eu estava muito confiante, porque eu sei do time que a gente tem aqui e eu sabia que realmente a entrega ela aconteceria. Mas pensando muito no alinhamento de expectativas, será que a entidade realizadora e quem vai estar lá no evento, eram quase 40 pessoas, não vão estar esperando pela Liz, e a Liz não vai estar lá. Então, eu já alinhei essa expectativa antes do evento começar. E eu sinto isso, sabe, Kellen? Eu sinto quando é mãe. Eu sinto quando é mãe, quando sente na pele, tem a casca de que trabalhar, conciliar a jornada de trabalho com crianças é desafiadora. E quando eu converso com outras mães, é tão mais fácil. É tão mais fácil, sabe? Então isso acaba ajudando muito. Mas agora a Kellen quer ouvir de você também. Conta um pouquinho do que a Kellen vive nesse momento, conciliando empreendedorismo e a jornada de ser mãe, e como é a tua dinâmica diária aí. A minha jornada ela começou há uns 6 anos atrás, quando eu também decidi largar a CLT para então abrir uma loja de roupas. Eu fiquei aproximadamente um ano e meio com a loja, aí veio a pandemia, né? E eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Então eu parei e falei, nossa, como é que eu vou fazer, né? O Heitor. O Heitor. Que hoje está com 5 anos. Ele vai fazer 6 final do ano. E eu pensei, nossa, como eu vou fazer para conciliar, né? Maternar com viajar, com pandemia. Foi então que eu sentei com o meu marido e nós decidimos que eu iria parar de trabalhar. Então eu simplesmente parei de trabalhar e fiquei em casa por uns 2 anos. Por uns 2 anos aproximadamente. E só maternando. Foi um período assim bem desafiador, porque daí tinha pandemia. Eu sempre trabalhei fora, desde que eu tinha meus 15 ou 16 anos. Até falei para minha mãe, nossa, a gente lá naquela época já guardava o dinheirinho, né, lá do comecinho, né, do trabalho da gente, né, desde nova. E daí me ver ali só em casa, né? Eu sou uma pessoa muito falante, né? Então, assim, falar com a parede, né? Porque daí não tinha ninguém para conversar. Em época de pandemia, a gente tinha muito medo naquela época, né? Pessoas estavam morrendo, então a gente tinha medo. Os meus pais não me visitavam, as minhas irmãs. Então, foi um puerpério bem solitário, com muito medo, né? Por causa da pandemia. Mãe de primeira viagem. Até que eu acostumei. Então, eu acostumei com essa vida um pouco mais solitária, com menos pessoas para mim conversar. Aí, se eu encontrava alguém para conversar, coitada da pessoa, né? Era horas, né? E foi então que, quando o Heitor tinha uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, eu engravidei do Gustavo, meu segundo filho, e apareceu uma oportunidade para mim trabalhar de forma remota como contadora. Aí eu comecei a trabalhar, não era CLT, né? Como terceirizada, então eu fazia os meus horários também. E faz aproximadamente um ano, mais ou menos, que daí eu comecei a ir mais para esse mundo do maternar, de estudar um pouquinho mais o desenvolvimento pessoal, para ajudar outras mães, né, que passam por situações tão
tão diversas, né? Seja com o trabalho, seja com o seu maternário, às vezes no próprio casamento. São tantas coisas que a gente passa quando a gente se torna mãe, né? Cada uma com as suas peculiaridades, para então tá ajudando também outras mães. E hoje eu trabalho com isso, eu trabalho auxiliando mães, né? A se reencontrarem, né? Nos seus processos. É uma de consultoria, Kelly? É uma mentoria. Uma mentoria. Isso. Tá. E onde a gente estrutura a rotina, estrutura o próprio casamento, a comunicação, né? Às vezes a mulher não tem tempo para se olhar para ela, né? Então, às vezes, o que está pesando é o próprio autocuidado, né? Que dá conta de tudo, mas não consegue ter um tempinho para si. Então, cada caso é uma especificidade, né? Tem que ser visto como é para a própria mãe, né? Então é isso, ajudar ali, identificar, né, como está a vida da mãe, o que está pesando mais, para que ela também tenha uma maternidade mais leve, viva dias mais felizes, né, com os seus filhos, tenha um maternário mais gostoso também, né? Vocês passaram por muitas coisas, né? Eu falo que, bom, a gente passou uma pandemia, eu tenho um de 6 e outro de 10 meses também, e a gente viveu muita coisa. Mas, Kelly, nessa jornada, empreendendo, sendo mãe, né, toda essa dinâmica, você comentou, né, você realmente é muito comunicativa, gosta de se comunicar, o desafio que foi ficar isolada, de certa forma, né? Por mais que a gente tenha um mundo totalmente tecnológico e de alta comunicação, mas nada como olhar no olho de uma pessoa e poder conversar. Teve algum momento, nesses últimos anos, que você disse, chega, não aguento mais, não... Que você pensou, especialmente na parte profissional, porque, não sei, mas maternidade eu acho que é difícil a gente chegar a esse ponto de dizer, chega, não quero mais, né? Mas o profissional é uma coisa que bate bastante, sabe? Bate bastante no sentido de se sentir culpada. Será que eu estou sendo incompetente como mãe porque eu estou olhando muito pro profissional ou vice-versa? Eu tenho muito esse sentimento em mim, sabe? Muito esse sentimento de, ao contrário, eu não tenho preocupação em relação à mãe que eu sou, mas eu olho muito, sabe? E o meu time sabe aqui dentro o quanto me preocupa em relação à minha falta com o trabalho. Porque neste momento, meu bebê tem 10 meses e eu escolhi todas as manhãs estar em casa com ele, até ele fazer 1 ano, pelo menos. Depois eu vou decidir o que eu vou fazer. Mas teve algum momento, Kelly, nessa jornada toda, que você disse, não aguento mais, vou largar tudo, estou surtando. E se teve, como é que você superou isso? Então, eu sempre tive muita flexibilidade de horários, né? Então, mesmo quando eu trabalhava ali de uma forma um pouco mais intensa, como terceirizada ali, contadora, eu nunca precisei dar meu sangue, meus suores, minhas lágrimas pelo dinheiro, pela renda nesse sentido, né? Então, meu marido sempre me apoiou muito, sempre me deu suporte ali como provedor e sempre me deixou bem à vontade, né? Para escolher se não está dando mais assim, né? Então, eu acho que a diferença é a gente ter uma parceria, né? No meu caso, a parceria que eu e meu marido temos. Então, diversas vezes a gente sentou e conversou. Então, como a gente está? Como está a nossa situação neste momento aqui no nosso lar? Eu sou o mais importante aqui dentro, o meu tempo, ou é necessário que eu vá atrás de mais recursos financeiros para o nosso lar? Então, essa própria dinâmica do diálogo, né, fez eu me sentir mais segura para falar, não, tá tudo bem, vou me dedicar mais para o meu maternário e vou trabalhar menos. Então, isso me ajudou muito a não me sentir essa exaustão do tipo, não aguento mais trabalhar, né? Porque se estava um pouco pesada a carga, eu simplesmente diminuía o fluxo de trabalho e seguia, né? Mas eu não vou falar que maternar é fácil, né? É muito difícil, é muito desafiador. Eu tenho 2 filhos que têm idades próximas, né? Então, cada fase tem os seus desafios, né? Quando o mais novinho nasceu, o mais velho ainda tinha 2 anos e pouquinho. Ele ainda era muito dependente. Ele não conseguia fazer nada sozinho. Então, eu tinha 2 pessoas totalmente dependentes de mim. O meu marido sai de casa de manhã e volta à noite.
Então, eu sempre optei por segurar eles em casa pelo menos meio-dia, assim, não deixar o dia todo na escola. Então, sempre a função mãe está ativada a todo vapor, né? E às vezes cansa, claro. Tem dias que eu gostaria de só deixar eles da escola e bater o ponto e trabalhar. Eu não vou falar que não, é assim. Assim como eu sei que tem mães que gostariam de não ter que ir trabalhar e poder ficar em casa. É uma via de mão dupla, né? Mas eu acho que o maternar é isso, né? A gente vai sentir um dia culpa, um dia vai estar tudo bem, um dia a gente vai sentir que gostaria de trabalhar de CLT e no outro não. Um dia você tem vontade de abraçar, no outro dia tem vontade de jogar contra a parede. Mas como é que você lida com esses sentimentos, assim? Um dia tá assim, outro dia tá... Eu também tenho isso. Sabe? Eu só quero saber se eu não estou surtando, né? Mas, Kellen, como é que você lida com isso? Olha, essa dinâmica, hoje está tudo bem, amanhã um caos. No meu caso, é Deus. Tá. É Deus, a quem eu me apego. Eu vou lá, eu dobro o joelho, eu oro. Eu peço perdão. Eu peço perdão para os meus filhos. Eu chego à noite e falo, olha, a mamãe errou. Não foi legal o que eu fiz com você. Você é um filho maravilhoso. Não é culpa sua que eu fiz tal coisa, que eu gritei ou que eu fiz tal coisa. Então, saiba que eu te amo do jeito que você é e me perdoa. Aí, às vezes, o mais velho fala, né, mamãe, você não precisava ter gritado, era só você ter conversado comigo. Então, assim, eu acho que é isso, a gente ser humilde e reconhecer que a gente também erra, que nós também... ficamos cansadas, né? Que nem todo dia nós vamos estar bem, seja para os filhos, seja para o nosso marido. Essa semana, por exemplo, agora a minha mãe está mais comigo. Teve um dia que eu estava estressada. Aí, depois, à tarde, eu sentei, eu fiz um café para ela. A gente sentou, eu fui lá, comprei um pão de queijo. Eu sentei, eu falei, mãe, me desculpa, eu estava estressada, eu estraguei a tua manhã. E não foi legal. Então, eu acho que é a gente reconhecer que nós também falhamos, que nós podemos pedir desculpa. E é isso, nem todo dia vai ser um bom dia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente vive uma autocobrança, né? De que a gente tem que ser perfeito em tudo o tempo todo. Eu sinto muito isso como mulher. Especialmente de que você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa, uma excelente profissional, né, no mercado onde você atua. Então, esse volume, né, muitas vezes de cobrança faz com que a gente se perca a estrutura, né? Então é importante. Nós vivemos em uma sociedade que nos cobra muito isso. Então, se a gente não tem um ponto de fixo que diz, não, é isso que eu quero ser e não importa o que os outros estão exigindo de mim, né? Então, essa própria minha conexão com Deus de fazer eu me voltar, não preciso disso, não importa o que a pessoa está falando, né? Não importa o que estão pensando, no sentido de eu sou suficiente do jeito que eu sou, Deus me ama assim, né? Então, assim, essa conexão faz muita diferença na minha vida. Não vou falar que não, porque faz muita diferença, né? Então, até nesse próprio processo que eu tenho vivido de luto, que é muito recente, ele que tem me sustentado. Então, não posso deixar de falar do amor de Jesus, porque é isso que tem feito toda a diferença na minha vida. Com certeza. Que legal. Mari, agora deixa eu entender você. Você saiu recentemente do CLT, está começando a empreender e a gente sabe que dá um friozinho da barriga. Será que vai? Será que não vai? Será que hoje vende, amanhã não vende? Né? Hoje foi um dia super bom, daqui a pouco 2 dias não são. Como é que tu administra isso na tua cabeça? E tu acaba descontando em casa, assim, do tipo, vou descontar, né? Eu não tenho mais colegas de trabalho, né? Então, desconta no marido, desconta nos filhos. Como é que funciona isso para você? Foi bem, ainda está sendo um processo de aprendizado, né? Porque antes eu trabalhava e tinha a minha renda lá fixa, né? Agora não, daí, é desafiador, porque, que nem você comentou, tem dias que vende bastante e que quase eu nem consigo dar conta. Daí tem dias que tá mais calmo. Mas eu procuro separar bem... trabalhar lá quando eu estou de tarde lá sozinha,
daí correr atrás, trabalhar, eu procuro separar. Só que eu me cobro bastante, porque às vezes a gente tá... daí não vendi no dia... fico lá com o celular esperando alguém, chamou, daí tô lá brincando com os meus filhos ou fazendo alguma coisa com eles. Aí eu paro para atender o celular, né, para ver o que o cliente precisa. Daí depois eu me cobro, nossa, era o tempo que eu tinha para brincar, né, com ele e eu larguei. Isso que essa cobrança que eu tenho, assim, ainda. Mas eu procuro separar, trabalhar só aquelas horas e, se necessários, daí pegar fora de hora, quando estou com eles, né? Mas, às vezes, é difícil, que nem vem... é o vice-versa. Ou eu estou lá com eles, daí o celular está lá, mas eu penso, não, hoje não vendi, eu tenho que... Então, eu me cobro bastante dos dois sentidos. Tanto que eu estou fazendo falta com as crianças, ou, às vezes, estou fazendo falta com a empresa. Dos dois lados, né? E que, como eu estou 1 mês e meio, quase 2, para mim é tudo novo, né? Eu tenho que ir lidando com isso para aprender, né? Para ver como vai ficar melhor. Vou ter que ir aprendendo aos poucos. Você é uma boa mãe, uma mulher muito corajosa, Mari. Você é. Todas nós Que somos, bom, né? Mas eu sinto que falta muito disso, sabe? Isso que a Kelly colocou é muito importante, porque a gente não fala. Muitas vezes a gente não verbaliza o quanto você é maravilhosa, o quanto você é uma excelente mãe, o quanto você é uma grande profissional, sabe? Que a gente comentou, às vezes eu tento ser perfeita como mãe, perfeita lá na empresa, perfeita como esposa, só que ninguém, né, consegue atender todos, né? A gente tenta dar o máximo, né? Mas fazer o nosso melhor. isso aí é fazer o nosso melhor. É o que a gente tenta todo dia, né? Pra gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? A gente hoje está em 2026, né? E estamos aí com mais de 30, posso falar assim? Pra gente não revelar idades. Mais de 30. Mas, Mari, se você pudesse falar para Mari de 18 anos, se você hoje encontrasse a Mariela de 18 anos, e você encontrasse ela ali na tua frente, e você tivesse um momento único, ímpar na tua vida, que é olhar no olho daquela Mariela de 18 anos, o que você diria para ela? Eu iria aproveitar mais o tempo com os meus pais, que é curto, né? Quando vê, a gente não tem mais eles aqui, né? Graças a minha mãe, graças a Deus eu tenho, mas eu já perdi o meu pai. Então, aproveitar que lá com 18 anos eu ainda morava com eles. Então, aproveitar ao máximo, iria aproveitar mais ainda, né? O tempo com eles. E talvez não ser tão insegura, né? Porque quando a gente é nova, né? A gente é tudo novo e talvez não ser tão insegura, dar mais a cara a bater e nesse sentido, e aproveitar mais os pais. Enquanto a gente é novo, tá lá morando com eles, né? Aproveitar ao máximo. Né? Eu tenho os meus 2 pais vivos. E isso que você fala, Mari, a Kelly também perdeu o pai recentemente, é muito forte. Eu me arrepiei toda quando você falou. Porque muitas vezes a gente entra num processo do operacional, né? Tá sempre funcionando. E a gente não contempla as coisas simples, como você fazia lá na tua infância. E a gente vai perdendo. Que legal. E sabe que eu estava esses dias falando para minha mãe que a gente fala muito, quando a gente perde os pais, né, Mari? Perde alguém assim que a gente ama muito. Porque, nossa, tu fica pensando, eu gostaria que ele tivesse viajado mais, eu gostaria que ele tivesse aproveitado mais tal coisa. E daí eu falei para minha mãe, se eu pudesse fazer uma coisa, assim, se o meu pai pudesse voltar e eu pudesse fazer uma coisa, eu não ia levar ele para viajar ou comprar alguma coisa que talvez eu gostaria que ele tivesse, que ele não teve. Eu queria sentar, tomar um chimarrão e conversar com ele. Essa é a coisa que eu mais gostaria de fazer se eu pudesse ter ele de volta. Então, você vê que são as coisas simples. Não é nada de
de grandioso ou nada que o dinheiro possa comprar, né? E no nosso dia a dia a gente deixa isso passar, né? Seja com os nossos amigos, seja com os nossos filhos, com os nossos pais, às vezes o nosso esposo. Passa, um dia após o outro e passou, né? Então, que a gente possa apreciar esses momentos, porque a gente fica só imaginando. Eu tenho lido muito sobre morte, né? É um período assim que a gente busca coisas diferentes. E eu tenho aprendido assim que a gente espera um dia para viver algo, às vezes uma velhice ou uma certa idade, mas a gente não sabe se a gente vai morrer amanhã, a gente não sabe se a gente vai ver os nossos filhos crescerem, se eles vão nos ver envelhecer. Então, uma coisa que eu tenho feito muito assim, quando eu vou levar os meus filhos dormir, eu pego a mãozinha deles e, ai, Deus, obrigada, que mãozinha gostosa, que perfeito. Eu beijo a mãozinha deles, assim. Porque eu não sei até quando eu vou poder fazer isso. Talvez porque eu não vou estar mais aqui, ou eles. É difícil falar sobre isso, né? Mas você começa a apreciar mais o simples. E isso tem um valor tão grande. Isso enche o nosso coração de amor, sabe? É tão bom, então... E eles retribuem, né, com o amor. Eu vejo que nem quando o meu mais velho era menorzinho, eu sempre cantava, elogiava ele, que ele era um menino muito querido. E agora, às vezes, eu tô cansada, daí para fazer ele dormir, a gente deita junto. E é ele que canta para mim, que eu sou uma boa mãe. Agora, em vez de eu estar cantando, ele que canta, né? Eles retribuem. Isso vale muito a pena, o amor que a gente dá, porque... com certeza eles vão retribuir. Eles aprendem com a gente, né? Isso aí, São os nossos espelhos. Hum. E se a Kellen encontrasse aquela menina de 18 anos, o que a Kellen diria para ela? Eu acho que eu diria que só para ter mais coragem, menos medo, talvez, né? Eu vim do interior, então, de uma realidade diferente né, de quem sempre cresceu na cidade. E talvez eu tenha tido medo de enfrentar algumas coisas, mas hoje eu percebo que eu perdi esse medo, né? Que tenho sido muito mais corajosa. Mas, assim, eu fui uma pessoa que desde muito nova sempre amei muito, sempre falei eu te amo, sempre dei abraço, sentei no colo, ajudei os outros. E eu sou assim e era. Então, talvez não continue assim. Não perca a sua essência, que vale a pena amar, vale a pena, né, se doar pelo outro. Eu acho que eu estou indo bem. Está, com certeza está. E gratidão, né? Acima de tudo. Toda vez que eu converso com mulheres aqui no nosso podcast, eu costumo tirar 2 frases, ou uma frase, que faça muito sentido para mim. E eu convido a você, mulher, ouvir e tirar para você também. Não precisa ser tudo, mas uma frase já vai fazer bastante sentido para você. E eu anotei algo aqui que a Mari disse que fez muito sentido para mim quando ela falou, lá no início do nosso episódio. Eu admiro as coisas simples, eu aprendi a admirar as coisas simples da vida e cuidar do nosso entorno, de quem está em torno de nós, a partir das coisas simples que depois a Kellen complementou muito bem. O quanto é legal isso, Mari, porque faz com que a gente lembre o quanto simples que a Kellen reforçou, ele é grandioso na nossa vida, o quanto a gente é abençoado pelas coisas simples. Obviamente, eu admiro muito o caminhar das pessoas. Gosto muito de ver crianças caminhando. Tenho as minhas razões, mas o que pode ser simples muitas vezes para muitas pessoas é grandioso para outras. E você aprender isso desde a infância é incrível. Que bom que tu compartilhou isso com a gente. E a Kellen trouxe também algo que foi muito legal aqui, que eu anotei, que eu quero levar para mim, para a vida. Seja humilde, peça perdão, ore, reconheça que você falhou. A gente não é perfeito. Que bom, Kellen, poder lembrar disso, poder lembrar que a gente não tem que ser perfeito o tempo todo, a gente não precisa viver nessa autocobrança de ser uma mãe perfeita, uma profissional exemplar, uma esposa incrível, né? Então, a gente ser humilde em todo o processo da nossa vida, para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais grata, e compartilho, né,
com as nossas mulheres, que para mim esses são os ensinamentos que fazem bastante sentido, e convido você a também anotar os seus ensinamentos que vão fazer sentido para vocês. E para a gente encerrar, quero agradecer de coração a presença e a participação de vocês aqui. Mari, tua mensagem final? Seria essa de aproveitar, às vezes passa o dia tão corrido, mas no final do dia tem aquele pôr do sol lindo, né, pra gente olhar. Ou de manhã, com preguiça de acordar, mas abre a janela, tem um passarinho cantando, né? Ainda, apesar que às vezes na cidade é difícil, mas existe, né? Tem passarinho, às vezes lá no fio de luz, ele vai estar cantando, né? Ou vai ter o nascer do sol, né? Admirar, sempre no dia, sempre alguma coisa vai ter, alguma coisa linda vai estar acontecendo, né? É isso, admirar as coisas simples que são lindas, né? Ai, legal. Obrigada, Mari. Kelly, tua mensagem final. Eu acho que é algo assim meio que já é bem falado, né? Mas não perca oportunidades de abraçar mais, de falar mais eu te amo, de pedir um colo, de dar um abraço, de ser a pessoa que acolhe. Eu acho que quando no mundo em que nós estamos, né, faz tanta diferença quando a gente é essa pessoa que transborda o amor, né? E nesse transbordar a gente recebe de volta, né? Recebe de volta. Se não do outro, de alguém que um dia vai cruzar o nosso caminho, se não de alguém de Deus, então a gente sempre vai receber de volta. E quero agradecer imensamente pelo convite, foi um prazer. E parabéns pelo programa, pelo podcast. Achei a ideia maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Você me fez lembrar, num dos momentos mais sensíveis da minha vida, dentro de um hospital, uma mulher me disse, faça o bem que o bem te vem. Então, não te preocupa. Se você é uma pessoa boa, se você faz o bem, de alguma forma ele vai voltar. Parece que não nesse momento, mas ele vai voltar. Que legal. E esse foi mais um episódio do Viva a Voz Delas, ouvindo duas mulheres incríveis, gigantes, mães maravilhosas, profissionais ímpares. É um privilégio poder dividir a mesa com vocês aqui. E que este podcast faça muito sentido na sua vida, pelo menos parte dele ou alguma frase. Compartilhe com muitas mulheres. Compartilhe com mulheres que precisam encontrar mais alegria, mais amor em suas jornadas, mais coragem em suas jornadas. A gente está aqui. A gente está aqui para ouvir a voz delas, a sua voz. Até o próximo episódio.